Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Cruz chegando, se ajeitando, estou enxergando o homem aqui. Vamos lá, acho que deu ruim de novo e caiu. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Tigman. Estamos aí hoje estreando nosso Papo Reto Entrevista com muitas dificuldades técnicas. Peço um pouco de paciência a todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer. É um processo novo que foi previamente testado, mas o teste sempre dá certo e quando a coisa é ao vivo, a coisa tende a não dar tão certo assim. Certo? Vamos chegando, a galera está chegando, vai ficar tudo gravadinho, depois vocês pulam os primeiros minutos até que a coisa aconteça. E nós vamos chegar lá. Vamos lá que vai se encaminhar tudo aí. Vamos ver. Está dando certo agora? E aí, professor Cruz, já ao vivo, professor Cruz, agora sim. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Estava tentando entrar aqui, mas estava pelo Safari, o sistema não dava. Aí fui para o Chrome e deu pau. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Professor Cruz, agradeço imensamente a tua participação aí. Estou muito feliz em estar aí contigo. E para quem não conhece ainda, te conhece, rapidamente me preocupei em trazer um pouquinho, né? Se eu fosse ler o teu currículo Lattes, nós ia perder a live toda aqui lendo o teu currículo Lattes, eu acho que não é oportuno tudo isso, mas tem coisas importantes que a galera tem que saber. O professor Cruz é um professor de educação física, um pesquisador na área da prescrição de exercício físico, um foco bastante grande nos exercícios aquáticos, mas já trabalhou com muita coisa. Professor da URGS, com inúmeras publicações, né? Mas o mais importante foi, para mim, certamente, foi a participação que essa pessoa teve comigo na minha especialização, lá em 99, e na sequência nós fizemos o nosso mestrado em 2006, 2007, e finalizamos a jornada acadêmica em 2010 a 2013 com o meu doutorado. E foram anos muito intensos, de muito aprendizado, e tenho um agradecimento muito grande por ti. Eu sei que, assim como eu, muitos outros orientandos devem um carinho muito grande a ti. E, além disso, né, além dessa informação, né, eu recentemente dei uma baixada aqui em alguns dados aqui do nosso Google acadêmico, né? Professor Cruz é um professor que tem 8.853 citações. Então, não é só eu que conheço ele, não é só a galera do GEPAT que conhece ele, muita gente conhece ele. Quando eu puxei esses dados aqui no Google Acadêmico, sexta-feira, para deixar tudo encaminhado, quando eu fui ver hoje, já tinha atualizado, eram 10 citações a mais. Então, a coisa vai de forma muito intensa. E temos 271 artigos publicados pelo professor Cruz. Destes, eu tenho a honra de participar com 17 de artigos em conjunto, que representa apenas 6% da vida dele em conjunto comigo, mas, para mim, dos meus 82 artigos, representa 1/5 da minha vida acadêmica. Então, fico muito feliz em te receber aqui e viemos aí bater um papo sobre exercício físico na água e vamos trocar uma ideia para a galera entender um pouco mais, a galera conhecer o que é essa tal da prescrição da água. Bem-vindo, professor Cruz. Eu que agradeço, Leandro, é um prazer conversar contigo, não é sempre, ainda mais numa live. Prazer muito grande, quero saudar todos que estão assistindo aí também e poder bater um pouco de papo contigo aí sobre atividade física dentro da água. Beleza. A atividade, nós, né, Cruz, vivemos uma fase da nossa formação acadêmica aí que nós podemos considerar a turma que fez a precursão da prescrição com mais controle de carga, né? A gente vem ali década de 70 e 80, que a ciência dá um up legal na educação física. A gente sai um pouco da prescrição do atleta e vem para a prescrição para as pessoas comuns, né? Não atletas. E nós vivemos essa transição, né? Como é que tu enxergas essa transição? Assim, como é que tu vê a história da prescrição, em especial a prescrição no meio aquático que tu viveu de forma tão intensa? Eu acho que ela evoluiu bastante, né? Mas, infelizmente, a gente ainda está preso em alguns conceitos, por exemplo, da década de 70, 80 e 90,
Até porque tem algumas pessoas que desenvolveram coisas que na época eram de ponta e não conseguem sair desse sistema. E são pessoas que são responsáveis por revistas ou por associações e entidades que falam sobre treinamento, né? Por exemplo, uma delas eu acho inadmissível pelo conhecimento que a gente tem hoje, é continuar prescrevendo por um percentual do máximo, quer seja de frequência cardíaca ou do VO2. Né? Isso não leva em conta nem individualidade biológica e nem representa um ponto fisiológico de treino, por exemplo, 70% do máximo, para indivíduos diferentes ou para o mesmo indivíduo quando ele está destreinado ou treinado. E a gente ainda continua vendo isso, prescrição, tanto em artigo de revista top, como em livro e no dia a dia das academias, né? Então, eu acho que assim, a ciência evoluiu muito nesses últimos anos, né? E está indo para um lado muito importante, né? Acho que a gente pode conversar isso mais para o final, depois, mas tanto dentro como fora d'água, não. Né? E essa prescrição lá na década de 80, 90, assim, de forma geral, quais eram as preocupações maiores da galera que treinava? Assim? Existia uma preocupação, se tinha, por exemplo, a gama de conhecimento que se tem hoje não se tinha antigamente. Como é que era essa prescrição? Mas dentro ou fora da água? Independente, vamos para onde tu achar melhor. Não, né? eu continuo dizendo assim, quando a gente olha a história da evolução do treinamento, a gente passa lá pelo período da arte e assim por diante, e o período da improvisação ele termina, segundo os historiadores, em 1920. Depois vem o período pré-científico, o período científico, o tecnológico e alguns hoje já colocando como pós-moderno, não é? Eu vejo assim que depois do período pré-científico, a partir de 1920, a coisa começou a evoluir bastante, não é? Só que o pessoal ainda continua, muitas vezes, trabalhando com conceitos de 1920. Não é? E a coisa mudou. Por exemplo, o nosso grupo mesmo, quando começou a trabalhar, fazendo uma retrospectiva histórica ali do grupo, por exemplo, a coisa quando a gente fala de água, por exemplo, alguns colocam que é algo atual. E não tem nada de atual. Né? A gente já vai lá para os gregos e os romanos, que tinham os banhos, que dependia da casta, se era maior ou menor, tinha o tepidário, o caudatório e tinha o frigidário, as castas mais baixas. Né? E os que estavam em água quente, lá nas termas romanas, não faziam exercício, só conversavam, filosofavam, mas os que estavam no frigidário tinham que se movimentar e começou a fazer exercício ali, e para alguns lá que começa a ir. Né? Depois a gente vai ali para essa época de período final da improvisação, entrando no período pré-científico. Tem um camponês da Silésia, o Vicente Van Prais, né, que tinha aí as águas termais, que tinha pesquisa. Né? E aí ele montou um centro lá de águas termais com treinamento e começa a desenvolver uma parte de treino. Né? Depois disso, lá já para os anos 80, a ACM, que é uma associação mundial que tem 12 mil sedes no mundo, foi quem inventou o futsal, voleibol, basquete, assim por diante, ela pega essa atividade física que era feita dentro da água, lá na Silésia, tá, e leva para a ACM dos Estados Unidos para trabalhar com idosos. E aí ela explode para o Brasil e para o mundo. Não é? Quando nós vamos ver as pesquisas, não é? A pesquisa mais forte, estou falando de água, deixar bem claro, na posição vertical. Natação é outra história, é mais antiga pesquisa e tudo. Não é? Quando começa a ter pesquisa mais forte dentro da água,
é a partir dos anos 60, tá? Quando a NASA vê que tem diversas alterações que ocorrem numa imersão prolongada, e quando a gente fala em imersão prolongada, eles chegavam a botar os caras dentro d'água 2, 3 dias imersos sem sair da água. Que loucura! Não, e tinha umas pesquisas malucas, assim, ó, declinado, com cabeça para baixo, com o uso de um escafandro, o cara respirando com a cabeça embaixo d'água, com o arzinho, né? Então, assim, ó, quando a NASA começa a ver que tem algumas alterações que ocorriam dentro d'água que eram semelhantes ao que ocorria em voos espaciais. Então, era muito mais fácil eles fazerem pesquisa dentro d'água nos Estados Unidos do que levar um laboratório para um foguete pequenininho para fazer a avaliação do pessoal, né? Então, tem muita coisa importante ali que a gente vai ver, não é, que é daquela época, que era publicado principalmente na Aerospace Medicine, tá? Que trabalhava com a coisa de medicina espacial, né? Então, tem muito conhecimento, e conhecimento importante que vem dali, não é? Depois disso, assim, contando já a história do nosso grupo lá que tu participou, né, em 86 a CM traz junto com a FMU um curso com o Joseph Krasavec. Nós tínhamos recém-criado o grupo em 86, estava trabalhando com asma há 1 ano. Quando saiu esse grupo, vou eu e mais um grupo era para ir 6 alunos, vai 5 para São Paulo para fazer o curso. Quando a gente volta de lá, o pesquisador dizia que a hidro não tinha impacto. Pô, fui fazer o curso, entrei para dentro d'água. Se tu tem um choque entre 2 superfícies rígidas ou semi-rígidas, tem impacto. Então, tu tem uma superfície rígida, que é o fundo da piscina, com uma para alguns semi-rígidas, para outros não, que é a sola do pé. Então, tu não pode dizer que não tem impacto, né? Então, ali eu comecei a querer medir coisas, né? E aí, a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa exploratória em que a gente queria desenvolver um método, porque eu não tinha método. Só que aí, nesse meio tempo também, pensando na história da evolução do treinamento, né, os métodos foram criados no período da improvisação. E depois começa a se abandonar o método. Por quê? Porque o método é uma coisa muito rígida. Por exemplo, o interval training, quando foi criado, o tradicional, o ortodoxo, como alguns chegam, tu botava todo mundo a uma frequência cardíaca até 140 batimentos e recuperava de 100 ou abaixo de 100. Quando entra o período científico, eles começam a mudar isso, começa a ter o intervalo training lento, o intervalo training rápido e assim por diante. Então, na água, Cro, eu acho que a questão dos métodos, as técnicas, a tecnologia em si, os equipamentos, os instrumentos, né? O próprio grupo nosso, né, teve muita dificuldade em fazer mensurações dentro da água, sim, né? eu já vou chegar lá, né? Mas o método, e que tinha o método, o Aquamotion, depois o método da EA, e assim por diante, é uma coisa rígida, né? E no caso da água, sem embasamento científico. Então, por exemplo, se eu pegar, não sei quantas pessoas estão assistindo, sabe quantos tem? Estamos com 3 pessoas por hora, mas vai ficar gravado no YouTube e a galera vai acompanhar isso depois. Tá. Então, se a gente pegar, por exemplo, essas 3 pessoas, mais tu, 4 pessoas, tá? E eu der 10 exercícios de hidro, vocês vão montar 4 aulas diferentes. Né? Por quê? Porque a atividade, a hidro, como a ginástica localizada, desde lá dos períodos da calistenia ou qualquer uma, é uma atividade acíclica. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, corrida ou natação, são milhões de artigos. Quando nós vamos para hidro,
para ginástica, tem muito menos, porque é mais difícil fazer pesquisa e comprovar alguma coisa, porque se eu mudar a ordem dos exercícios, já muda. Uhum. Então, a gente resolveu abandonar a ideia de método e tentar aprofundar, conhecer o que a água fazia, o que o exercício fazia, assim por As diante. respostas fisiológicas decorrentes, né? Ou biomecânicas. Por exemplo, Ou o meu biomecânica. mestrado foi ver peso hidrostático e frequência cardíaca, mas eu queria medir força de reação de solo, só que não tinha plataforma de força no mundo para estudar. Aí, no meu doutorado, saiu uma tese na engenharia mecânica da URGS. Olha, o Marcos Tartaruga dizendo que ele é um dos 3 aí, que também ajudou muito na construção do grupo. Um abraço aí, Marcos. Não é? Então, o que acaba acontecendo ali? Não é? Saiu uma plataforma de força de uma tese de doutorado para a gente começar a medir essas forças de reação do solo, e a gente começou a ver que não tinha impacto zero. Já no DIP, sim. Só que isso ainda não respondia as coisas. E essa ordem que eu estou dando não é exatamente nessa ordem, mas mais ou menos, até porque eu quero te deixar um pouquinho nervoso, então eu alterei a ordem da fala ali das coisas. Não é? Então, assim, ó, quando a gente vai e a gente achou que tinha criado o Deepwater, quando na realidade o Deepwater foi criado na Finlândia em 1800 e poucos, e que tem um americano, o Climac Waters, que diz que depois da Segunda Guerra foi ele que criou, quando já tinha, em 1890, lá na Finlândia. Né? Não vou contar a história aqui, como é que nós achamos que tinha criado o DEEP, né? Porque vai ficar muito longo. A gente quis começar a entender como era um exercício cíclico, que podia ser mais fácil de prescrever. A gente começa aí, o nosso grupo começa a sair da água para entender a corrida fora da água, né, para trazer isso para dentro da água. Né? E aí eu já estava começando a orientar mestrado e doutorado, entrou o Tartaruga ali, a turma dele, primeiro o Leonardo, depois o Marcos, que a gente começa a estudar corrida fora d'água, depois do Tartar, depois do doutorado, depois de entrar na URGS, monta o grupo dele de locomotion, que é de corrida, mas dentro daquilo, e a gente tenta entender fora e dentro d'água. A Alexandra vai lá medir microlesão, comparando corredores destreinados com uma periodização cientificamente correta, e mesmo assim tinha muita microlesão e lesão, quando no DIP isso não tem. Por quê? Porque no DIP o impacto é zero. Não tem, porque tu não tem o choque, tu tem uma carga mecânica sem ter impacto. Isso, a galera que não conhece o Deepwater é a caminhada na água com colete, né? Uma piscina mais Usam profunda. e não precisa saber nadar, bota um cinturão flutuador e nada. Bom, mas a gente queria entender isso, e a gente também achava que, porque o gesto da caminhada e corrida em terra e no DIP é igual, que eram os mesmos grupos musculares. E aí o Poli quis vir fazer o mestrado dele, né? E aí queria fazer eletromiografia de musculatura abdominal. E aí, só que os eletrodos que tinham no mundo inteiro, o tempo de poder ficar dentro d'água era de 20 a 40 segundos. E isso a gente não ia conseguir avaliar nada dentro d'água. Então, no primeiro momento, a gente estuda junto com o grupo do Aloysio, que saiu de Santa Maria, que foi teu professor lá, que foi para a Estadual de Santa Catarina, com o Noé, e a nossa turma, a gente começa a ver uma forma. O Poli foi até os Estados Unidos fazer um contato do método que ele estava usando lá, que também não funcionava, e a gente desenvolve um sistema de isolamento de eletromiografia que durava de 30 a 40 minutos. Tu vê, sai de 30 a 40 segundos para 30 a 40 minutos. Depois a gente aperfeiçoou esse método e hoje a gente consegue ficar com o cara isolado dentro d'água de 3 a 4 horas. Então, tu vê, a gente sai de 30 segundos, o que o mundo fazia, para 4 horas. E aí a gente começa a entender melhor, por exemplo, ativação muscular, como é que era a ativação muscular.
dentro d'água e fora d'água, que tem mecanismos. E aí, bem, tudo isso contribuiu, e tu traz muito bem na tua fala, assim, esta comparação, porque não queira que não queira, a gente, quando faz um exercício, a gente tenta avaliar quais puxam para um lado e puxam para o outro, e a gente chega num outro ponto que eu acho que é importante, nós entender quais são as grandes vantagens de um exercício para o outro, né? Quando a gente faz essa comparação, diz, olha, esse tem impacto, esse não tem, bem, para um sujeito é bom não ter tanto impacto, o outro pode ter, e aí a gente entra acho que numa temática que é fundamental, quem prescreve exercício, é ter muito claro as vantagens e desvantagens de cada exercício. Dentro da água, na posição vertical, que eu acho que é importante que tu falaste, assim, né? Nós não estamos falando de natação, estamos falando da hidro, do dip. O que tu vê, assim, com as grandes vantagens desta modalidade, assim, para a galera que vai prescrever, a galera que quer entender um pouco mais desse exercício aí? Bom, puxando a brasa bem para o meu assado, aí, um ditado nosso, eu acho que a água tem muitas vantagens sobre a terra e, com o atual estado da ciência e com o desenvolvimento, praticamente não tem desvantagem. Mas vamos pegar assim, as grandes vantagens que está dentro dessa história aí que a gente foi construindo. Uma que tu não tem impacto articular, tu tem carga mecânica. Tá? Certo. A desvantagem, que é a mais difícil, dependendo do que eu quero determinar uma carga, precisa. Tá? Bom, isso é bom porque tem muitas pessoas que não conseguem nem caminhar fora d'água e dentro d'água conseguem fazer atividade física. Acho que é tanto que por isso que o idoso participa tanto, né? Porque já tem um comprometimento articular, acaba optando muitas vezes pela hidro por conta dessa redução, né? Só que assim, a gente tem que entender que é uma redução, Leandro, mas se nós formos para hidro, não é zero. E aí vem as coisas que o pessoal que está dando aula e não lê ciência. Por exemplo, a hidro tem menos impacto. Fazer exercício dentro d'água é menos impacto dentro do que fora. Mas vamos pegar assim, um cara que caminha aí na terra a 4, 5 km por hora. Cada vez que ele bota o pé no chão, ele tem uma força de impacto de baixo para cima igual ao peso corporal dele, caminhando. Na corrida vai 3, 5 vezes, num jump vai a 10, 12 vezes o peso corporal. Tá, então imaginem assim, um cara que não pode caminhar fora d'água, vamos pegar um cara com 100 quilos, ele não pode ter uma força de impacto de 100 quilos. Aí ele vem para dentro d'água. Se ele caminhar dentro d'água com água entre apêndice, tifoide e ombro, ele vai ter uma força de impacto ali na ordem de 25 quilos. Perfeito. Só que aí ele vai para uma aula de hidro, tá? E o professor não estudou bem, e o professor começa a dar uma aula de hidrojump. Só que o hidrojump lá, ele vai ter lá, vamos botar 8 Gs de impacto, fora d'água. Dentro d'água ele vai ter 2. Aí ele foi para dentro d'água que não podia ter 1 e vai ter 2 porque acha que não tem impacto. Com um agravante aqui no Brasil. Estados Unidos é um pouco diferente. Tá? Fora d'água eu ainda tenho o tênis para amortecer o impacto. E dentro d'água eu faço de pé descalço. Mas deixa eu logo já fazer o contraponto aí para ti, né? Que eu acho que é um ponto que sempre aparece nas discussões. Essa redução do impacto para 0,20%, 20%, ela é interessante para esse sujeito que não pode ter o seu peso absorvido, mas para as pessoas que podem absorver o seu peso e até um pouco mais, onde a carga mecânica é importante, por exemplo, pensando na osteoporose, esta carga mecânica da água reduzida, ela não acaba prejudicando o sistema esquelético nosso, em termos de osteoporose e tudo mais? Tá, então vamos ver assim, tá? Tu que é da musculação, tá? Na musculação tu tem impacto? Não tem impacto. Então não serve para osteoporose? Tem carga mecânica. Dentro d'água também tem carga mecânica. É só saber trabalhar. Então, assim, os médicos têm uma ideia completamente equivocada, tá? Que acham que carga só serve para melhorar a osteoporose, cargas mecânicas.
mecânicos. E eles consideram que só existe carga mecânica quando tem impacto. Isso é um grande erro. Eu acho que esse é o ponto que tem que ser bem clareado para a turma, né? Para todo mundo. Então, carga assim, mecânica é uma carga que tu impõe no teu osso. Agora, ela pode ser em forma de impacto, ela pode ser em forma de tração, ela pode ser em forma de tensão, em vários estilos. E né? de torção. Inclusive, existem estudos, por exemplo, que as lavadeiras, antigamente, que lavavam roupa na beira do rio e batiam a roupa e torciam, não tinham osteoporose porque faziam muitos exercícios de torção ao torcer a roupa. Uhum. E isso, existem estudos mostrando isso. Então, isso é um erro que vem da medicina. Tá? Por exemplo, essas cargas mecânicas, tá? Do impacto, por exemplo, caminhada, corrida, qual é o grande problema disso? É que tu não tem como quantificar, cara. Uhum. Tá? Por que é bom tu levar para uma sala de musculação ou para hidro? Porque tu consegue quantificar a carga. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas. E isso vem assim, ó, é um conceito da medicina lá de 1900 que eles continuam usando. Não é só a educação física que usa conceito errado. Uhum. Tá? Então, assim, o que a gente tem que ter é uma carga mecânica. Tá? Se nessa carga mecânica eu conseguir estimular o osso, por exemplo, no trabalho da Mari, depois no trabalho da Linda, que foi feito lá na Unifesp, que a gente mediu marcadores de remodelação óssea com exercício dentro d'água, combinado de aeróbico e força, a gente aumentava, tá, os mecanismos de formação de osso. Então, se eu estimulo esses mecanismos de formação de osso, eu estou prevenindo a osteoporose. Uma outra forma de ver isso, por exemplo, é se eu tenho aumento de espessura muscular. Tu pega, por exemplo, a tese da Stephanie, com mulheres jovens e mulheres pós-menopáusicas, tá? Que além de medir força, mediu espessura muscular, tá? Aumentou a espessura muscular, tá? Tanto nas jovens como nas idosas, que ela testou, que a gente já tinha testado na tese do Cadore, fora d'água, que a gente queria ver a ordem do combinado, se era melhor ser força aeróbico ou aeróbico e força. Qual o grupo que desenvolveu mais a espessura muscular? Semelhante ao de fora d'água, que fez primeiro força e depois aeróbico. E aí tu já traz, né, Cru, para nós poder ir avançando devagarinho, tu já traz outras vantagens importantes que o treino aquático permite, né? Inclusive, no meu canal agora, quinta-feira, né, apresentei um artigo clássico teu lá da FAB, né, um dos primeiros, mostrando que sim, o trabalho dentro da água permite melhoras de força muscular, você tem uma diminuição da carga do impacto nas articulações, né, que é importante, você tem uma melhora de espessura muscular, como tu trazes agora, enfim, tem benefícios que muitos, às vezes, ficam focados no cardiorrespiratório, entendendo que exercício na água é só cardiorrespiratório, né? Isso mesmo. E aí eu quero primeiro te agradecer aquele convite, aquela apresentação que tu fez, o primeiro trabalho do nosso grupo na área da força, a gente estava engatinhando, tá? Fazendo só uma correção daquela tua fala lá, tá? Não foi um exercício a mais. Por que a gente fez aquele modelo e depois a gente mudou um pouco a prescrição, mas foi o primeiro e teve aumento? O pessoal achava que só botar equipamento dentro d'água aumentava a força. Uhum. Tá? E aí o que a gente já vinha vendo através da eletromiografia? Se tu bota o equipamento e ele diminui a velocidade, tu pode estar estimulando menos aquele músculo. E o pessoal diz assim, quer treinar força, bota equipamento. E qual foi a base daquele nosso? Um grupo treinou, eram os mesmos exercícios, sem dar estímulo de força,
E a outra turma, a gente estimulava eles trabalharem uma parte da aula na máxima velocidade, usando um trabalho que tu tinha feito na tua especialização, teu primeiro trabalho, sempre buscando as coisas de fora para dentro da água, não é? E tu sabe muito melhor que eu sobre aquele artigo que tu publicou, que quando tu vai para a escala de Borg acima de 19, tu está estimulando mais uma intensidade para aumento de força. Uhum. Não é? E o que a gente viu ali? Quando só botou equipamento, ele não aumentou a força. Agora, quando tu botou equipamento e estimulou a força, e por que a gente trabalhou e aumentou pouco a força naquele grupo? Que a gente pegou um modelo que depois a gente foi aprofundar mais em fisiologia, com um grupo que estava estudando também treino de força, ali com o Michel, e aí o Michel traz o Cadore, o Eduardo Marchek, o Rodrigo Ferrari e assim por diante. Começou a estudar força para fora d'água, não foi de graça. Era para melhorar o treino de força dentro da água. Uhum. Não é? E aí, pegando ali, que eu tinha deixado tu para o final, para falar desse trabalho de percepção, de esforço, primeiro vendo o teu trabalho para ver força e depois para tentar validar protocolos, para validar primeiro e segundo limiar usando a escala de 6 a 20 para prescrever melhor o treino aeróbico dentro da água. Né? E aí a gente começa a usar isso, e aí a gente mudou, porque naquele que tu apresentou, tu está com os dados mais frescos na cabeça que o meu, a gente começava com maior número de repetições e ia diminuindo, conforme ia mudando os microciclos. E aí a gente diminuiu muito o volume de treino. Não é? Aí depois o que a gente foi evoluindo ali através da eletromiografia? Bom, entre as vantagens, por exemplo, ali, Leandro, que tu colocou, a gente consegue trabalhar, tá? E a gente fez, inclusive, comparando exercícios de força dentro e fora da água, tá? Tu trabalha numa frequência cardíaca e numa pressão arterial mais baixa, com uma menor força de impacto, mais com carga mecânica, que é importante. Aí depois lá com os estudos lá da Rochelle, do Rodrigo e assim por diante, as alterações hormonais que são importantes, principalmente nas doenças cardiometabólicas, né, que eu tenho alterações hormonais sem efeito colateral, igual ao que os remédios para as doenças cardiometabólicas tentam fazer com que a gente tenha de alteração. E dentro de todas as doenças, ele é muito mais efetivo pelos resultados que a gente tem no tratamento da hipertensão, né, porque mexe muito no sistema renino-angiotensina. E aí nós entrando até já um pouquinho numa treta que era antiga do grupo, até para a galera do grupo que nos acompanha, né? Tu traz bem posicionada a questão de tentar trazer os estudos da força da Terra para dentro da água, entendendo que dentro da água, entendendo que a força e o cardiorrespiratório se complementam na vida das pessoas, né? Não existe saúde só com cardio, não existe saúde só com força. Então, essa importância de trazer um trabalho combinado foi uma preocupação que a gente trouxeste. E deixa eu te trazer assim uma questão. Assim. Só uma coisa nisso aí, depois tu faz, né? O que a gente acabou vendo com os diversos estudos, desde TCC até o pós-doc? Uma das grandes vantagens pelo tipo de contração e tudo, o que a gente viu? Que quando a gente treinava força dentro d'água, só com o objetivo de força, aumentava a força e aumentava o consumo de oxigênio e deslocava o segundo limiar. E quando eu vou treinar aerobicamente, que tu vai lá, por exemplo, para percepção, chegando perto do 16, 17, é muito perto lá do teu trabalho de especialização, que acima de 16, 17, tu já começa a aumentar a força. Então, o que a gente viu? Quando tinha um trabalho
específico aeróbico, mesmo eu não fazendo uma aula com treino combinado, só aeróbico, eu aumentava a força. E quando eu fazia só de força, aumentava o aeróbico. Mesmo eu achando que o treino combinado é uma coisa importante. Mas eu quero te levantar que é a seguinte questão, que ainda é na mesma temática, né? Que quando as pessoas questionam o trabalho de força na água, sempre se questiona sobre o quanto se consegue de força, qual é o delta de percentual de incremento que é possível, né? Nós temos um limite dentro da água pela condição que tu tens, já que a velocidade que é o fator importante, em que você tem um limite de cargas que dentro da sala de musculação, às vezes você consegue ter um limite maior. E, consequentemente, você pode ter um limiar aí de ganho um pouco reduzido. Como é que tu vê isso? Né? Bom, eu vejo que isso é o pessoal que não quer aceitar, né? Pensando nisso, o que a gente fez, né? Na dissertação da Bruna, entre outras coisas, a gente foi vendo se dando treino de... Bom, a primeira coisa que a gente viu antes do trabalho da Bruna, tá? Que quando eu trabalho com ou sem equipamento dentro da água, se eu souber usar a resistência da água, a ativação muscular é a mesma, tá? Mas o que a gente viu? E aí vem uma outra vantagem do exercício dentro da água. Ativação máxima. Tá? Quando eu trabalho em cargas submáximas, tá? Dependendo do equipamento que eu usar, eu vou ter mais ativação com o equipamento, se eu usar o equipamento certo, do que sem equipamento, do que a mãos livres. Qual é a grande vantagem disso? Tem pessoas que eu quero trabalhar hipertrofiar e por algum problema articular eles não podem trabalhar em velocidades altas. Então, o que eu posso fazer dentro d'água? Se eu botar um equipamento, eu vou ativar da mesma forma trabalhando em velocidade baixa do que sem equipamento. Tá? O que a Bruna viu também? Que com o treino de força, além de aumentar a força numa máquina fora da água, e aí tem uma grande vantagem, porque tu não está fazendo um treino na mesma máquina e sabe que isso pode melhorar, tá? Além de aumentar, porque eu estou treinando sempre na mesma máquina, no mesmo ângulo de penação e essas coisas, daí a pouco aumenta mais a força, né? O que ela viu também na dissertação dela? Que além de aumentar a força, esse indivíduo conseguia trabalhar a velocidade aumentava pelo aumento de força, trabalhando na cinemática. O que a gente conseguiu ver também nesse trabalho, quando a gente trabalha lá com séries de 30, 20 e 10, tentando pegar o modelo lá do Fleck e Kramer e dos modelos fisiológicos, mostrando se eu quero hipertrofiar. Por exemplo, o que o trabalho do Fleck e Kramer, que ninguém contestou ainda, mostrou lá em 99? Se eu quiser trabalhar força-potência, eu vou trabalhar de 3 a 12 repetições máximas. Se eu quiser trabalhar endurance, eu vou trabalhar acima de 20 repetições máximas. Tá? Quanto dá, por exemplo, 10 a 12 repetições máximas no treino de força fora d'água? Vai dar ali algo em torno de 15, 20 segundos. Tá? O que ela também viu nesse trabalho dela, porque a gente trabalhou com séries de 30 segundos, tá? Séries de 20 segundos e séries de 10 segundos. E avaliou essas séries em máxima velocidade pré e pós-treino. Tá? E o treino seguiu 30 segundos, 20 segundos e 10 segundos. A maior parte dos indivíduos consegue atingir o seu pico de velocidade dentro d'água entre 15 e 20 segundos. Uhum. Tá? E o que eles viram também? O que a gente viu também lá na dissertação da Bruna? Que além de eu aumentar a velocidade, tá? Eu perdia menos velocidade no final.
Ou seja, eu continuava mantendo velocidades mais altas, próximas do 30 segundos, e aumentava a minha velocidade com treino de força. Então, isso mostra que no momento que eu começo a aumentar a minha força, eu também aumento a minha velocidade de pico. Se eu aumento a minha velocidade de pico, eu aumento a carga. Tá? E aí, o que nós temos ali de uma grande diferença, por exemplo, tá? Do modelo aquático para o modelo terrestre. Tá? No modelo terrestre, quanto maior a força, menor velocidade eu faço o meu deslocamento da carga. E dentro d'água, quanto maior a força, quanto maior a velocidade, mais carga eu gero. Uhum. Então, isso se eu for trabalhar no idoso, que hoje é importante eu trabalhar a potência, além de eu aumentar a força dele, eu estou fazendo o trabalho de potência. Que para mim conseguir isso no treino de força fora d'água, eu tenho que diminuir a carga. Mas, Cru, para trabalhar. Calma, deixa eu só concluir. Tá? E para matar a tua resposta. Tá? Fora outras pesquisas é do grupo. Tem 2 pesquisas que eu vou falar. Tá? Depois tu pode perguntar. Na tese... Eu tenho muita coisa que eu quero falar contigo ainda. Tá, tu então, pode perguntar. Tá indo, já. Tá, na tese de doutorado da Bruna, ela comparou o exercício dentro e fora d'água e não deu diferença no aumento de força e os percentuais foram muito semelhantes, fora outras coisas que a gente mediu. Num outro trabalho que a gente fez, eu nem sei se tu foi à amostra, né? A gente fez séries de força dentro d'água e fora d'água e medimos testosterona, e o aumento foi semelhante. Tá? Então, tem vários indícios, tá? E evidências mostradas por vários artigos, tá? Que o treino de força é realmente efetivo dentro da água e tem vantagens. Tanto de hipertrofia, não é? De conseguir continuar aumentando carga e assim por diante. Show. Vamos lá. Eu acho que isso é bem colocado e tanto na literatura do grupo teu, tanto na literatura mundial, a gente vê que esses benefícios são muito claros e é importante que eles sejam bastante amplos, não focados só numa ou noutra estratégia. E nós vamos falar sobre um assunto, mas primeiro tem que fazer um merchan aqui. O que nós vamos falar logo na sequência, que eu quero que tu vá pensando aí, que é a questão assim, ó, por que a gente vê tanta dificuldade em fazer uma prescrição com mais ciência dentro dos nossos centros de treinamento, tá? Vai pensando aí. Enquanto isso, eu vou fazer o meu merchan, pessoal. Fim de semana, na Black Friday, vai entrar o meu curso de hipertrofia. Vamos estar oferecendo um preço especial para a galera, R$ 49,75, sexta, sábado, domingo. Se liga, vai despencar o preço. São 8 horas de curso. É muita informação que está tudo atualizadinho, baseado em ciência para ti. Então, a galera que quiser, entra no meu site, www.profitic.com.br, as informações do curso estão lá, e quem curtir, aproveita a oportunidade. Vamos lá, então. Cru, por que é tão difícil botar ciência para dentro das academias, dentro dos centros natatórios? Onde é que nós estamos errando aí? Tem muitos erros. Tem muitos erros. Tem erros desde os cursos de educação física até uma filosofia de terminar com o profissional e ter mais lucro nas academias. Tu quer que eu comece por aonde? Aonde tu quiser. Vamos derrubar, então. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos ver assim, ó. A educação física é uma das únicas profissões que os cursos e os conselhos não defendem a especialização. E aí nós temos um grande problema. Tá? Porque assim, ó, eu tenho um problema no coração, eu não vou procurar um traumata, eu quero um bom cardiologista. E isso não é estimulado nem nos cursos, que querem formar o generalista e não formam ninguém. Estou falando de forma geral e ampla, né? Tem cursos excelentes, tá? Mas o geral é esse. E que não se cobra, e aí nem a comunidade cobra, tá? A especialização daquela pessoa.
Tá? Bom, vamos lá, vendo as academias. Eu tive uns anos atrás uma academia, acompanhei isso. Então, o que acontecia nas academias? E tu viveu isso também, Léo. Eu tinha um bom professor. O professor pedia aumento, eu não queria dar. Ele saía da minha academia e levava todos os alunos. Qual foi a estratégia? E eu fui convidado para a reunião quando eu tinha academia para tentar mudar. As academias antes tinham horários fixos, que tu fixava o aluno num professor, e aos menores ainda tinham turmas especializadas, não tanto, mas assim, iniciante, avançado e alguma coisa. Qual foi o grande marketing de venda das academias para terminar com a figura do professor? Para não ter essa dependência do salário do professor. Na nossa academia, você faz aula no horário que você quer. E aí não cria o vínculo professor-aluno. Quando o E professor não vai tem embora, o como aluno não vai montar. embora. Tá? E aí vem assim, ó, chega um cara, eu quero emagrecer, vem para mim. Eu quero hipertrofiar, vem comigo, eu dou o mesmo treino. Tá? Quando surgiu uns anos atrás a figura do personal, tá? Eu me lembro que eu e alguns professores, me lembro de um que eu conversei bastante, nós estávamos numa roda lá com outros professores, o Adroaldo, que faleceu agora há pouco tempo, né? Uma grande perda para a ciência brasileira. Pô, agora, com o personal, vai começar a resolver o problema. Porque o cara vai trabalhar o problema do cara. O que a gente vê com a maior parte dos profissionais hoje? Eles dão aula particular, mas a aula não é individualizada. Eles saem de um cara que tem problema cardíaco e vão para um diabético e dão a mesma aula. E na maior parte das vezes nem sabe se o cara é cardíaco ou diabético. E dá a mesma aula para o cara que não tem nada. Então, o grande problema nosso é uma especialização na profissão. E hoje, com essas grandes marcas de academia, eles não querem mais isso. E isso foi mudando. Tu não percebe também que a própria sociedade parece que não valoriza o profissional que sabe mais, porque nós temos bons profissionais que se preocupam em individualizar, que seguem a ciência, e eu vejo o comentário deles, professor, eu e o fulano que não vai por esse caminho, nós estamos na mesma turma, a gente não sente uma valorização diferente. A minha academia não está mais cheia por conta disso, né? Mas o problema é que a gente não que tu não tem aula especializada. Agora, tu pega os personagens hoje que estão se especializando, vamos dar um exemplo que tu conviveu com ela, tá? Com a Ilana, quando implanta a hidroginástica pré-gestante. Ela se especializou naquilo, ela mandava relatório para o gineco, a gestante levava um relatório com curva de pressão e de frequência cardíaca ao longo do mês. O que acontecia com a Qualitá? Era referência em Porto Alegre. Todo mundo queria fazer e o preço era o mais caro. Entende? Pô, os cara não pedem um exame. Eu me lembro com um médico amigo meu, no trabalho do Rodrigo, a gente queria montar um plano piloto e procuramos pessoas que tivessem acesso a exames de sangue. Plano piloto, a gente não tinha verba para bancar. E uma das pessoas que eu convidei, várias, mas tinha mais de um médico, com diabetes tipo 2. E aí a gente pediu produção de insulina e proteína C reativa. Esse médico, que era um cirurgião, chegou e disse assim, mas o meu endócrino nunca pediu, para que tu quer isso? Eu digo, eu quero ver se vai mudar. Proteína C reativa, é um marcador inflamatório, tarará, tarará, tarará. Explicamos tudo. Ele foi lá e trouxe os exames, viu que estava alterado. Quando ele fez o plano piloto, que ele viu que ele melhorou, estava produzindo menos insulina, ou seja, estava mexendo lá com todos os marcadores, que a proteína C reativa caiu. Ele chegou para mim e disse, o que eu faço? Cheguei, se troca de médico. E ele mede. Quer dizer, se tu é diabético e o cara nunca pediu,
Por exemplo, um absurdo assim, a gente avaliou no pós-doc do Roberto 15 mil crianças da rede municipal, tá? Aqui de Porto Alegre. Das 15 mil crianças, 33,4% tinham sobrepeso ou obesidade. Vão arredondar aí para 5 mil. Desses 5 mil, estão falando crianças da rede municipal. Tá? Desses 5 mil, 56,4% das crianças já tinham síndrome metabólica. Tinha pressão arterial elevada. E o problema está aumentando, né? Tinha produção de insulina aumentada. Só que sabe o que não tinha aumentado? A glicemia, porque ainda é uma máquina nova. Então, ele não aumenta a glicemia, mas aumenta a insulina. Quando a gente fica mais velho, o que começa a acontecer? Tu aumenta a glicemia. Então, só mede glicemia e acho que não tem nada. Mas voltando, e aí? Como é que nós vamos botar? Qual é o caminho para nós botar a ciência dentro da prescrição aí? As faculdades de educação física e os conselhos começarem a mudar a sua postura. É o caminho. Não tem outra forma. Assim, por que na formação, né? Por que para mim, para uma pessoa advogar, tem que fazer o teste da Ordem dos Advogados? Por que o médico, para não ser clínico geral, tem que fazer uma residência médica e se especializar? E por que a educação física pode tudo? E o grande problema vem assim, ó. Eu, por exemplo, agora não, né? Mas teve uma época, vamos pegar o pólio, por exemplo. Estou falando do pólio, no meu. A gente começa a trabalhar lá na natação de bebê, com 3, 4 meses. Só que a gente não vende a nossa importância. A academia não vende a nossa importância. Então, a sociedade não cobra isso. Agora, imagina o seguinte, tá? Eu vou lá e mato alguém. Eu vou procurar um advogado da família? Não, eu quero o melhor criminalista. Mas e aí, deixa eu já nós avançando para outra questão, que eu acho que tem relação com isso, né? É pensar justamente no futuro da nossa área, né? Para onde a gente está indo, né? Hoje, tu não passa um noticioso em que tu não escuta alguma coisa sobre atividade física, sobre os benefícios. Hoje, se você botar no Google, provavelmente é das notícias mais comuns. Ou seja, assim, a temática atividade física, exercício físico, prescrição, ela cresceu de uma forma exponencial. E é muito provável, né, que nós tenhamos muita gente interessada nesse filé mignon aí que se criou. E para onde nós vamos da educação física, né? Onde é que nós vamos parar? E junto com isso, a outra questão que eu acho que é importante, sim. O que ainda falta nós avançar em termos de prescrição de exercício? O que a gente não descobriu na ciência? Tá. O que falta nós descobrir? Tá. São duas coisas diferentes. Vamos lá, então, assim. O que tem mudou na área de medicamento e tudo, e a gente começou a fazer pesquisa sobre isso no grupo, tá? A maior parte dos estudos, ele se preocupa só em medir média, tá? Só que uma área da ciência que está evoluindo muito, a educação física está entrando nessa, o nosso grupo entrou, é medir a responsividade. Porque quando eu faço exercício, eu posso responder, posso ser responsivo neutro, responsivo negativo. Então, o que nós estávamos fazendo no nosso projeto de extensão, lá quando a gente tinha os projetos de extensão dentro d'água que eu encerrei o ano passado, tá? Ou na pista, trabalhando com diabetes. Tá? A gente avaliava eles, fazia uma bateria de teste completa entre cada 16 e 17 semanas. Desde testes funcionais a exame de sangue. Bom, tu tem aquele teu aluno que tu dá um exercício, por melhor que tu dê, ele não faz. Ele fica conversando, ele vai para bater papo e não sei o quê. Esse cara, quando não melhorava, eu só chamava a atenção dele
tá? Que ele não estava melhorando porque ele não estava fazendo a aula. Ou estava, às vezes, piorando, que é o responsivo negativo. Para aquele aluno que fazia a aula que a gente mandava, e aí tinha gente controlando isso, o que a gente fazia? Eu conversava com ele e propunha a ele o que nós tínhamos, tá? Nós chegamos a ter 4 turmas lá, tu pegou, depois 3, depois 2, tá? Num horário tinha um tipo de treino e no outro horário tinha outro treino. Vou dar um exemplo, tá? Um era só aeróbico e o outro era combinado. Ou num era só força e no outro era combinado. Ou num era aeróbico e no outro era força. Dependia a época, objetivo e assim por diante. Se tu não estava melhorando, tá? Eu propunha tu trocar de turma. Porque a gente tem que encarar o exercício como um medicamento. E tem vários profissionais que são contra isso, inclusive em congressos se posicionando. Tá? Quantas vezes tu já foi, ou teve alguém da tua família que foi no médico, e o médico deu um remédio, tu volta lá X semanas depois e não melhorou, e ele troca o remédio. Por quê? Esse remédio não fez efeito para ti porque tu não era responsivo àquele medicamento. Então, tu troca o treino. Essa questão da responsabilidade, a gente tem já visto vários artigos debatendo o assunto, e eu acho que sim, esta é uma questão, descobrir o perfil. Eu acho que na galera da nutrição isso é muito forte também. Qual é a nutrição que responde melhor, o sujeito que responde melhor a dieta A, B, C ou D, né? Eu acho que nós estamos indo para essa linha. Além disso, tu entende outra coisa que é assim, claro, o que mais falta para descobrir? Tá, bom, o que tem a ver isso? Por que eu tenho responsividades diferentes? Tá? Porque eu tenho uma individualidade biológica, tá? E essa individualidade biológica, uma é genética, tá? Então, o que várias áreas da ciência eles estão fazendo hoje? Tá? Vamos pegar remédio para câncer. Os caras veem a genética do cara para escolher o remédio. Uhum. Porque a responsividade está ligada à genética. Uhum. Tá? Porque quando a gente vai trabalhar alguém, a gente vai trabalhar em cima da genética dele usando um fenótipo, que é o meio ambiente. Bom, o que é esse meio ambiente? Por exemplo, na nossa área, o exercício físico, mas pode ser a nutrição, pode ser outras coisas. Não é? E assim, essa genética hoje, por exemplo, teve um trabalho que a gente fez com epigenética. A epigenética era muito pouco usada em seres humanos, porque para a gente ver como é que vai mudando isso de geração para geração, é uma pesquisa de muito longo prazo. Então, começaram a estudar em moscas, por exemplo, que o ciclo de vida é 21 dias. Mas o que a gente sabe hoje, né? Dentro da epigenética. Por exemplo, nós temos um artigo que a gente publicou sobre isso, dos dados do Rodrigo, que teve uma modificação na transcrição do RNA pelo tipo de treino. E isso, se aquele indivíduo continuar fazendo, ele vai passar por uma outra geração, uma outra transcrição. Uma outra área que está evoluindo muito, que no Brasil a gente tem um acelerador de partículas, que é o quinto maior do mundo. Tive a oportunidade de visitar isso em Campinas, que é uma área da metabolônica. Tá? Tu consegue, com acelerador de partículas, enxergar o que um microscópio, por melhor que seja, não consegue enxergar. Uhum. Então, o pessoal que está trabalhando com isso na área da atividade física, ele está vendo o que está sendo mudado lá no interior do interior da célula, que está modificando determinadas estruturas para aquilo ali. Que vai acabar mais adiante respondendo da responsividade. Por que alguém é mais responsivo a um exercício, mais ou menos? Isso aí, por exemplo, até de uma forma empírica, um tempo atrás, se viu no treino de força. Não é? Tinha gente que aumentava mais massa muscular com um treino com mais de característica de hipertrofia e o outro mais para o lado da resistência.
que a gente brincava até, né? Uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, que tem cara que passa na frente da sala de musculação e fica forte, hipertrofiado, e tem cara que malha um monte e não fica. Hoje em dia isso acontece também, né? A gurizada achou um jeito fácil de crescer, que a gente sabe do que está falando, né? Que infelizmente. E aí a gente vai ao encontro da outra questão, tá? E aí o nosso futuro da nossa área, né? Eu me preocupo muito com a questão dos esteroides anabolizantes. Que Não, é um absurdo. Um absurdo. E outra coisa, né? Para as pessoas que precisam já é complicado. E para quem não precisa, é que o nosso corpo é uma máquina muito perfeita. Então, assim, quando a gente vai fazer reposição de alguma coisa... É porque está faltando mesmo, né? É porque o meu corpo não está produzindo. Porque assim, ó, se eu for fazer ingesta daquilo, eu vou entrar numa retroalimentação positiva que eu posso gerar um outro problema. Começo a fazer muita ingesta de cálcio, por exemplo, para uma pessoa que tem os níveis normais de produção, tem uma alimentação saudável, o que começa a dar? Começa a dar um monte de problema, pedra disso, pedra daquilo. O conceito de suplementação ele se perdeu, né? Porque a suplementação é para suplementar, né? E não simplesmente adicionar e fazer nosso organismo ter que trabalhar de forma acelerada para dar conta de... Porque se tu não precisa, não tem por que suplementar, né? Quer ver uma coisa? Na tese do Edu Ramos, que por motivos que eu não vou discutir aqui, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Tá? Até posso dizer, por motivos do comitê de ética. Tá? O que aconteceu? A gente tinha avaliado com o Edu Ramos e com a Tatiane Gorski, te lembra? Que depois foi lá para a Suíça, professora na Suíça. A gente avaliou o pessoal do... Lá foi... Aquele campeonato sul-americano, latino-americano que teve no Rio, como é que foi? Não era a Olimpíada, antes da Olimpíada. Pan-americano? O Pan-Americano. Tá? O que a gente viu lá? Assim, ó, as doses de anti-inflamatório recomendadas é na ordem do ibuprofeno, por exemplo, 2.800 miligramas. Os caras só tinham que informar quanto tomavam. Tá? Teve cara que tomou 38 comprimidos de 400 miligramas. Uau. E isso é hepatotóxico. Os remadores da Alemanha tomam 10.000 miligramas de AS antes de cada prova, que é hepatotóxico acima de 2.800. Mas vamos lá. E os caras estão sabendo disso. Mas vamos lá. Essa área... até logo fazer o merchan, essa área do doping, da suplementação, é um caminho que a gente tem visto. O que mais tu vê? Vamos pensar até no lado positivo, assim, o que tu está vendo que a nossa área vai se apropriar com mais consistência e que vai ficar bom para o futuro aí? Eu acho que na área de pesquisa, tá? A aplicação prática vai demorar muito. Tá? É trabalhar com a responsividade, tá? E trabalhar com a parte de genética, tá? Do treinamento. Isso, o Brooks, num livro dele lá de 87, tá? Ele já falava que o futuro da área seria estudar a genética, né? E o que tem aí, que ainda está pouco difundido, para o lado bom e para o lado ruim, tá? É a parte de ingesta de células-tronco. Tá, mas que tu não vê ainda publicação na nossa área é sobre isso, mas já se fala de alguns países usando isso em atletas. Tá? Muito bem. Beleza, Cru. Eu acho que são caminhos, né, e aí sempre, né, a ciência sempre um passo à frente de algumas coisas e a nossa aplicação prática sempre 3 passos atrás, né? Isso sempre é um problema. Claro que a gente não tem nem como inverter, né? Às vezes a gente até inverte, né? As modas do fitness normalmente são assim, né? Você lança a moda lá sem nenhum embasamento
e depois a ciência sai correndo atrás para ver se funciona, se não funciona, se é bom, se tem risco ou não, né? Isso sempre... Hoje a gente até não vê mais tantas modas, porque as redes sociais, a internet tem ajudado a derrubá-las mais rapidamente, né? Mas também é um risco que a gente tem, né? As modinhas do momento, tanto na área fitness, como de implementos, bem, enfim, várias estratégias que são perigosas, às vezes, para a população, né? É uma área... O problema todo, assim, ó, a gente tinha que começar lá nas faculdades a trabalhar uma coisa bem mais forte, que é como ler um artigo científico. Tá? Se tu vai ver, assim, ó, as disciplinas de estatística nos cursos de educação física. Tá. Tem curso que ainda nem tem a disciplina de estatística. Uhum. Tem cursos que implantou isso há muito pouco tempo. Como é que eu vou entender um artigo científico? Tá? Mas nós Se eu temos não problema, né, entendo... que a nossa área é muito grande. Nossa área da educação física é muito grande. Hoje nós já temos uma divisão da licenciatura e do bacharel, mas dentro do bacharel a gente tem um caminhão de coisas assim. A área esportiva e da prescrição já são dois mundos que têm coisas em comum, obviamente, mas que são muito grandes. E isso também é um problema, né? Se nós tivéssemos cursos mais especializados, como tu falaste até no começo, né? Quem sabe a gente teria um andamento mais legal, né? É que, obrigatoriamente, Leandro, eu não quis dizer que a especialização tem que ser feita a nível de graduação. Exato. Tá? Mas eu acho que a gente tem que ensinar o nosso aluno que o caminho é esse. Uhum. Entendeu? E ensinar ele a ler. Por exemplo, assim, se a gente for ver no nosso grupo lá, Leandro, tá? Passou mais de 1.000 pessoas. Quantos foram para a área acadêmica? Meia dúzia. Uhum. Só que se tu vai ver esses profissionais que foram para o mercado, que não quiseram a formação acadêmica, estão fazendo um trabalho diferenciado porque aprenderam a ler, aprenderam a ver ciência, aprenderam a fazer avaliação, aprenderam a ver coisa de prescrição. Entende? Isso é graduação. Depois tu vai te especializar, quer dizer, olha o que tem de gente aí fazendo excelentes trabalhos no dia a dia de academia. E às vezes não consegue fazer mais, porque se ele for fazer, o dono da academia manda ele para a rua. Tem vários, por exemplo, que fizeram o quê? Que tiveram oportunidade, foram lá e montaram a sua academia. A Ilano, o Poli, o Luciano Angarato, que eu poderia citar aí um monte de gente. Olha o trabalho que tu fez quando tu estava em academia. Essa é uma ideia que acho que a gente tenta pregar, né? Eu, particularmente, trabalho no ensino superior e a gente tenta criar essa autonomia do aluno poder ler o seu artigo, interpretar, fazer a sua crítica e levar para a prática, né? Eu acho que o mais importante é que ele entenda que a ciência, ela existe não é para nada, ela está lá para complementar o trabalho, para ela criar a base do trabalho do profissional, né? Mas, Cru, eu quero encaminhar para o fim aí. Tá, encaminhando para o fim, assim, ó. Na nossa área eu não sei, mas tem um livro ali de metodologia da pesquisa, assim, ó. O pessoal da química, 1% dos profissionais leem artigos científicos depois que se formam. Estava lendo esses dias um livro de metodologia da pesquisa que dava esse exemplo. Tá. Na nossa área, quantos leem? Tu sabes que o meu canal começou na perspectiva de eu voltar a me disciplinar e estudar, né? E fazem agora, estou entrando no 4º ano, que semanalmente, pelo menos um artigo eu leio. Só que esse meu um artigo gera uns 52 durante o ano, já são mais de 140 agora, e mantém a gente vivo com as ideias, com o entendimento, né? Aí quando você lê uma coisa, você lê outra para complementar e mantém a gente ativo
E esse é um comportamento, né? A gente tem tentado trazer dentro do canal justamente essa ideia de traduzir um pouco essa informação. Às vezes a informação científica, a própria língua inglesa afasta o estudante, né? E ele não vem ao encontro, então a ideia do canal até começou por aí. Mas eu quero te fazer a última pergunta aí, que é bem importante, que é de cunho bem pessoal, né? E aí, professor Cruel aí, que já está aposentado, que está com o seu grupo lá ainda na ativa, qual é o sonho do professor Cruel? O que falta fazer pessoalmente, profissionalmente, academicamente? Ou é só ajeitar o barquinho e pegar as ondinhas lá no Guaíba? Qual é que é a ideia? Eu acho que eu fui um cara de muita sorte na profissão ali, de fazer sempre... num primeiro momento, troquei de área lá, porque ganhava mais como treinador de natação do que de vôlei, abandonei o vôlei, fui para natação, depois fisiologia, biomecânica, essas coisas. Saí da área do alto rendimento na época que comecei a fazer curso e vi que alto rendimento não era sinônimo de saúde. E aí queria dar treino visando as duas coisas e é impossível. Alto rendimento é sinônimo de performance, não é sinônimo de saúde. Né? E abandonei o alto rendimento, mas tu viu eu falar isso na sala mais de uma vez, né? Como teria sido a minha trajetória lá se eu tivesse ficado no alto rendimento? E para sorte minha ali, quando eu estava para me aposentar, dividindo lá a sala com Tarta, o BRL entrou lá no grupo para fazer um mestrado com Tarta, e aí começou a me dar ingresso do vôlei lá para mim assistir jogo de vôlei, começamos a discutir vôlei, comecei a falar com o Tarta ali que ele estava usando pouco o que BRL tinha de dado e o conhecimento, a aplicação prática dele. E aí o Tarta chegou e disse, Bacro, então, e o Tarta já estava fazendo umas coisas no futebol ali. Aí o Tarta chegou para mim e disse, tô cheio de coisa, quem sabe tu tá te aposentando, tu não gerencia o grupo aí, né? de alto rendimento ali, né? E aí a gente está lá desde 2017, né? Com uma parceria muito forte com a Confederação Brasileira de Vôlei. Só o ano passado ali avaliamos ali 1.780 atletas. Saiu algumas dissertações e teses para ajudar a confederação a fazer o trabalho dela no dia a dia, com categoria de base. Eu não quero me envolver nada lá com a principal. Lá, a ideia é trabalhar na base, né? E a gente saiu ali, a tese do Pedro, do modelo matemático para ajudar, porque a confederação tem um padrão nas categorias de base de pré-campeonato mundial de 3 meses. Então, a gente desenvolveu um modelo matemático com teste simples para ajudar a comissão técnica a selecionar do ponto de vista físico com testes simples. Tá? Por quê? Porque em 3 meses, se o cara estiver muito abaixo do que eu preciso, tá? Ou ele não vai estar em forma, ou eu vou aumentar minha relação risco-benefício, que pode ter lesão, ou o cara entrar em síndrome de overtraining e não render bem no campeonato mundial. Então saiu a tese do Pedro para ver isso, a confederação tem usado isso. Um dado interessante, assim, o cara que foi o outlier daquele estudo estourou ano passado, que foi o Darlan, ou seja, o modelo que a gente estava usando estava pegando as coisas certas. O ano passado a gente pegou um atleta com dados alguns similares ao do Darlan e outros maiores. A CBV viu que o atleta precisava de um apoio psicológico, guri com 16 para 17 anos. Começou a botar... A tua ideia é seguir ainda com alguns estudos no vôlei? Nós estamos, por exemplo, depois saiu o trabalho que tem até a ver contigo, uma parte, eles queriam ver um modelo de ver percepção pós-treino de carga e percepção de recuperação. Padrão ouro é testosterona e cortisol, mas mesmo tendo dinheiro ele é inviável, tu não consegue ficar avaliando de um dia para o outro. Segundo padrão ouro que hoje daria para fazer é variabilidade de frequência cardíaca.
Tá? Então, a gente conseguiu, pegamos um modelo que casualmente a gente tinha validado lá quando o Cadore ainda estava, primeiro ano dele da faculdade, tá? Eu queria fazer aquele estudo que a gente mediu testosterona dentro da água. Só que não tinha como ficar tirando sangue dentro da água dos caras, pós, molhado, aquelas coisas tudo. Cadore e arrumamos um químico, um bioquímico que trabalhava com isso e a gente validou usar o mesmo kit que tu analisava sangue para ver testosterona e cortisol analisando saliva. Aí, pô, imagina nós pegar sangue, os caras que estão pré-mundial, manhã, no mínimo 2 vezes por dia, quando não era 3. Mas e aí, bem, academicamente tu já está bem encaminhado, mas eu quero saber aí, pessoalmente, o que são as ideias ainda, né? Eu acho que a ideia é ficar brincando com essa parte de avaliação e prescrição. A outra coisa que a gente tem feito... Recentemente, tu estava envolvido num projeto muito bonito, que foi o pós-enchente, né? Tá, esse aí sim. Né? Tá, já coisa vamos legal, lá. bacana. Tá, mas assim, ó, desde 2017, nós estamos com um programa de extensão que a gente avalia gratuitamente as categorias de base do futebol feminino do Grêmio e do Inter, para ajudar a desenvolver o futebol feminino. Se tu for ver aí o que melhorou o futebol feminino, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, cresceu muito, e no Rio Grande do Sul, muito. Uhum. Nós temos o Grêmio e o Inter hoje disputando de igual para igual, inclusive o Campeonato Brasileiro. Tivemos que ter um cuidado mais do ponto de vista ético, por causa dessa divisão de Grêmio e de Inter ali. Quem trabalha com dado não avalia o dado do outro lado e assim por diante. Até aí tem a rivalidade, né? Tá certo, Não, né? mas tem que ter, porque assim, ó, como é que tu vai ter credibilidade e eles não cederem atletas para a gente avaliar se a gente ficar passando informação de um para o outro? Então não se passa para ninguém, é uma questão ética, até de pesquisa. Né? Então a gente faz isso. Né? Então nós estamos brincando nisso. E agora, no pós-enchente, ali bateu na outra enchente. Eu tinha ajudado durante a enchente, eu e um sobrinho meu montamos um grupo ali com mais um amigo dele, que mandamos 2 caminhões de coisa para Roca Salles, mas eu vi que o pós-enchente era o pior, né? E aí várias pessoas nessa enchente do Brasil inteiro que tinham ajudado, aí o pessoal que eu circulo aí, tu sabe que eu circulei o Brasil aí bastante, que tinham ajudado, pô, Cru, o que eu faço? Tu não vai fazer? Eu digo, vou fazer pós-enchente. Aí, por outro motivo, lá encontrei o Polo, ele estava com a mesma ideia e a gente montou um negócio que foi muito gratificante. E a gente, assim, ó, pouco que a gente arrecadou, a gente conseguiu ajudar muita gente. Então, assim, ó, querendo ajudar, assim, ó, em termos de lives que foram feitas, o Marcos foi um que fez live via CBCE, Francisco Estevo de Portugal montou, teve palestra de pessoal, teve academia que fez aulão, e os caras pagavam para fazer um aulão e levava os amigos para mandar para nós. A gente arrecadou ali em torno de 40 mil, mas ajudamos um monte de gente com esses 40 mil a voltar a trabalhar, dar o equipamento para os caras trabalhar. Pô, e assim, ó, foi, por um lado, doído de ver as coisas, por outro lado, gratificante de tu ver assim, o que as pessoas conseguiram voltar a trabalhar e que acabam nos dando retorno pelo WhatsApp e tudo, do que estão fazendo. Né? Ainda, por exemplo, a semana retrasada, um que a gente ajudou com 5 equipamentos, ele mandou as fotos de 2 casas que ele estava construindo com os equipamentos que a gente tinha dado para ganhar dinheiro. Não é? Quer dizer, pô, ajudamos com um cara ali, com esse aí, então gastamos 5 mil e pouco, e o cara voltou a trabalhar. Vamos lá, que nós já estamos mais de 1h30 aqui, e eu quero aproveitar o comentário da Dulce, aí, que comentou que está contigo aí, né? Sou participante do grupo, GPAT, está sendo um dos momentos desafiadores, estou muito feliz, meu agradecimento pelo convite, professor Cru, né?
assim como ela, né, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento aqui para trazer, né, um pouquinho do que a gente viveu junto aqui, né? Tivemos bons momentos nos congressos, nós tivemos os bons momentos na minha formação. Eu queria agradecer imensamente para ti, né? Foi um momento de muito aprendizado, e tu foi um cara que sempre fez isso com todo mundo que teve ao teu lado, né? E eu queria te agradecer de coração. Hoje, para mim, está sendo um desafio, estamos aí com uma perspectiva de trazer ciência para a galera, que é uma coisa difícil, mas eu não poderia começar. Ano passado eu te procurei querendo começar e eu não consegui, e esse ano eu tomei jeito das coisas acontecerem, e eu queria agradecer demais para ti por tudo que tu fez por mim, que tu faz por todo mundo e pelos projetos que tu é envolvido, tá? Muito obrigado, tu é um cara especial para a nossa comunidade. Eu que agradeço aí, estou à disposição. Só uma coisa assim, olha o que tu fez na tua tese, eu tinha tomado nota de falar isso e não falei, que era prescrever o treino de força usando tabela de percepção em vez de trabalhar com outros modelos. Quantas pessoas usam isso? Infelizmente, muito pouca gente. E se tu for ver, ele repercute muito mais as alterações fisiológicas que vão ocorrendo com o treino do que eu estar fazendo reavaliação ou não. Com certeza. Mas é o processo, né? Assim como tu, né? Não dá para desistir. A gente está aí na luta, a gente é professor acima de tudo e a gente está aí para educar, para trazer nossas ideias e sempre de uma forma bastante ética e coerente, e isso é uma coisa que sempre foi muito bom trabalhar contigo, né? A gente sempre teve um papo reto e foi bacana. Com certeza. Continua sendo a pessoa que tu é, continua fazendo esse trabalho belo aí de divulgação. Eu não tenho competência para isso, de ter canal e tudo, mas fico lá olhando o que tu faz e falando para as pessoas verem isso. Né? Te agradecer e dizer que tanto eu como o grupo lá está à disposição aí, o que tu pensar, para tocar aí, discutir alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigado. Show, valeu, obrigadão. Galera, para fechar, só para vocês saberem, nós vamos ter a próxima live com o professor Joselito, falando sobre drogas e performance no esporte. Assunto quentíssimo, bom demais, dia 8 de dezembro, agenda aí, domingo de noite. Vamos lá, então, tá bom? Agradeço todo mundo aí, um forte abraço e até mais. Tchau.